Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje falaremos sobre adequação ao contexto de produção ou aos contextos de produção de textos orais. Isso mesmo, se nós já estudamos em algum momento da vida sobre gêneros aí escritos, obviamente, nós falaremos também de textos orais, até porque qual é a sua compreensão sobre texto? Pensando nisso, eu trouxe um conceito, olha aí. Texto vem do latim textus, de textum, tecido, entrelaçamento. Observe o seguinte, que quando nós vamos produzir um texto, nós falamos desse entrelaçamento de ideias, quer dizer, são palavras ali que se juntam e se compõem para constituir um sentido. E isso não se efetiva somente na escrita, isso se efetiva na oralidade. Inclusive, existem diversos gêneros textuais que são de predominância oral, com a presença da palavra verbalizada. E é nisso que nós focaremos aqui na aula de hoje, tá certo, pessoal? Então, quando nós falamos aí dessa adequação, nós falamos que a adequação em textos orais significa ajustar a linguagem à situação. Volta aqui para a professora. Como assim? Professora, quer dizer que não é só lá no gênero textual conto e tal, na resenha, que eu tenho que fazer uma adequação? Não, no texto oral também. Você já deve ter utilizado ali, estudado em algum momento da sua vida, variação linguística. Eita, desse assunto eu entendo, eu compreendo e estudo isso desde o 6º ano, professora. Como eu não saberia o que é variação linguística? Como eu não saberia quais os tipos? Então, quando nós falamos dessa adequação ao contexto de produção, nós falamos de adequação da fala e estruturação dela para cada momento, para cada situação. Isso porque cada gênero exige uma estrutura. E em seguida, a gente tem aí que também existe essa necessidade de adequação ao público e ao propósito da comunicação, tá? Então, diferente da escrita, a fala, ela permite interação imediata e exige adaptação constante. O que a senhora está querendo dizer com isso, professora? Olha, a fala ela é espontânea, é algo mais natural, mas não significa que o fato de ela ser espontânea e natural não necessite de adequação, não necessite de adaptação, entende? Então, isso é necessário e importante para a composição do seu texto oral. E é disso que nós falaremos, tá bom? E aí eu trouxe aí os textos orais do cotidiano. Então, normalmente aí eu tenho conversa informal, que utiliza aí é utilizada em situações familiares ou entre amigos. Tem o diálogo telefônico, que é a comunicação pessoal ou profissional, o pedido em restaurante, atendimento, que é em relação a atendimento e serviço, orientações verbais, que tem a ver com as instruções rápidas e diretas. Então, normalmente, quando nós falamos de textos orais, se pensa em discurso, se pensa em debates, mas os gêneros orais mais informais do cotidiano existem. E é importante que a gente conheça, e é por isso que eu trouxe essa tabela para vocês. O outro tipo aí são os textos orais informativos, tá? Quais são os textos orais informativos? Eu trouxe um quadro, não são só esses, existem outros, mas só para servir aqui de embasamento para vocês. Então, tenho as entrevistas, que tem a finalidade aí de obter e transmitir informações. Eu tenho reportagens radiofônicas, que tem o objetivo aí de informar fatos e acontecimentos. Eu tenho podcasts, e aí tem a função aí primeira de entreter normalmente, mas também tem uma função aí de informar, de debater um determinado tema. E eu tenho os noticiários, que tendem aí a divulgação de notícias no geral, tá certo, pessoal? Então, quando eu falo, por exemplo, de entrevista, como se estrutura uma entrevista? Ah, professora, isso eu sei. Quer dizer que eu tenho ali uma pergunta, o entrevistador faz uma pergunta e o entrevistado vai responder? É isso? É isso mesmo, é uma intermediação. Normalmente, quando nós fazemos um roteiro de entrevista, o que nós colocamos? Nós colocamos perguntas norteadoras.
Como assim, professora, norteadoras? É que elas vão me direcionar a desenvolver ali a minha entrevista. Não significa que eu utilizarei somente elas. Eu posso, no decorrer do uso desse gênero oral, fazer adequação, adaptação, adicionar pergunta, retirar pergunta. E isso é importante nesse processo de contexto, tá certo? E aí eu trouxe para vocês também os textos orais argumentativos. Esses textos orais argumentativos, eles são os que trazem aí para o estudante no geral, para as pessoas no geral, uma dificuldade maior. Como assim, professora? Quer dizer que a minha maior dificuldade não é somente escrever uma redação, um artigo científico, é necessário técnica para escrever. Eu tenho que estudar muito ali os mecanismos linguísticos, a organizá-los, estruturá-los. Quando nós falamos de gênero oral e argumentativo, essa dificuldade ela permanece na maioria das pessoas. Por quê? Porque as pessoas têm uma certa tendência a não se posicionar acerca de uma determinada temática. Eu trouxe aí como exemplo para vocês o debate. Normalmente o debate ele é um confronto de opinião, então não tem uma certa dificuldade aí de a pessoa que está fazendo parte ali daquele debate não expressar a opinião dela, até porque é uma característica específica desse tipo de texto oral, tá certo? Então, se identifica aí o uso de uma linguagem mais persuasiva, tá? De confrontar as ideias. Nos discursos políticos, por exemplo, eu tenho a linguagem persuasiva e o objetivo de informar aí os eleitores. Já na palestra, eu tenho a questão da exposição de ideias e influenciar. Professora, e o seminário? Vamos falar dele depois. Mas quando nós falamos, gente, de gênero oral, é importante que a gente compreenda essa adequação ao contexto de produção, no sentido de que eu vou interagir com o público. Se eu vou interagir com ele, eu preciso ter uma postura adequada no processo ali de apresentação. Por exemplo, aí eu tenho aí na tela, o que é que eu tenho? Eu tenho uma palestra. Imagina só que você, enquanto estudante, vai palestrar ali sobre uma pesquisa que você fez, apresentar ali um dado, trazer uma informação, só que você começa desse jeito. Ninguém vai te dar credibilidade por isso. Porque a postura ela é importante, a forma como você fala é importante, a maneira como você expressa as ideias, ela é importante para dar fluidez, entende? Quer dizer, se eu quero que alguém compreenda um determinado assunto, eu preciso me adequar a esse contexto. Agora, imagina só, você vai fazer uma apresentação e aí você está nervoso ali. Eu estudei tanto esse conteúdo, eu vou apresentar esse meu seminário aqui, só que eu estou tão nervosa que eu começo a falar muito rápido. E se eu falo muito rápido, ninguém entende. E aí eu tenho problemas com a respiração, eu tenho problemas com a entonação. Se eu falo muito alto é um problema. Se eu falo muito baixo também é um problema. Então, essa linguagem corporal, essa adequação da voz é importante nesse processo, tá, pessoal? Aí eu tenho os textos orais artísticos ou performáticos. Aqui a gente fala, de fato, dessa expressividade corporal, tá? Então, eu tenho aí 3. As peças teatrais. As peças teatrais, no geral, elas tendem aí a expressar histórias com encenação. Então, normalmente exige aí um conhecimento e uma desenvoltura corporal bem maior, tá? O stand-up comedy também aí tem a frequência do uso do humor e a crítica social, que se aparece normalmente, e a contação de histórias, que é encantar e transmitir saberes. Então, você tem percebido no decorrer dessa aula que a cada gênero aí oral é necessário uma postura diferente, um posicionamento diferente, um pré-planejamento diferente. É necessário que a gente tenha essa consciência para que nós consigamos fazer aí uma exposição mais limpa, tá certo, pessoal? Textos orais são moldados pela situação e interlocutores presentes. Como assim, professora? Quer dizer que além de preparar a minha
fala, é necessário que eu observe ali quem estará presente nessa minha palestra, nessa minha apresentação, no meu texto oral, seja ele qual for. Com certeza é que, a depender do meu público que está presente, a minha fala ela deve se adequar. Por isso que nós falamos dessa adequação, que vai muito além de um pré-planejamento. É necessário ter essa espontaneidade. Poxa, eu esperava aqui nessa minha palestra um público mais jovem, mas de repente apareceu ali um público já de uma idade que compreende os termos técnicos que eu poderia apresentar. Então, eu adequo a minha fala a isso. E isso é muito importante para que eu consiga transmitir, chegar ao meu objetivo principal, aquilo que eu decido e que eu tenho como ponto para fazer na minha apresentação, tá certo? O segundo que aparece aí para vocês é a forma composicional, que ela se adapta à interação e ao objetivo comunicativo. Quer dizer, quando a gente fala desse objetivo comunicativo, a forma como esse gênero ele se compõe é necessário essa adequação, tá? E o terceiro, variedade linguística, reflete o grau de formalidade exigido no contexto. Imagina só, você enquanto estudante vai apresentar um seminário de história do Brasil ali. E é uma apresentação formal, porque quando nós falamos de um seminário, pessoal, existe-se aí o uso da linguagem formal para apresentar. E aí o que acontece? Quando eu vou fazer essa minha apresentação, eu uso uma linguagem totalmente informal, eu uso ali vícios de linguagem, eu simplesmente não me adequo. Então, quando eu vou fazer uma apresentação dessa, eu devo inicialmente, ou antes de qualquer coisa, descobrir, saber ali, ter certeza qual a linguagem eu vou utilizar, que variedade linguística é mais adequada para o contexto comunicativo. Até porque a forma como você fala com um amigo é diferente da forma como você apresenta um seminário, certo? E aí eu trouxe também esse contraste entre os gêneros orais e os gêneros escritos. Por quê? Porque a oralidade, pessoal, ela é mais espontânea, utiliza pausas. Como assim? Imagina que eu estou aqui apresentando uma aula para vocês sobre um conteúdo, adequação de textos orais. E eu estou fazendo ali a leitura do meu slide. Eu digo, vamos parar aqui? E eu faço a minha pausa dramática. Essas pausas, elas devem ser intencionais. Essa espontaneidade permite que eu faça isso. Quando a gente fala aí na tela, da questão aparece aí na tela para vocês, a questão das repetições e variedade linguística informal, é que raramente eu tenho um gênero oral que tenha ali uma linguagem totalmente formal, vai transparecer em algum momento ali alguma informalidade. Então, a oralidade, ela permite isso, tá? Já a escrita, não. Ela é planejada. Calma aí, vem cá. Ó, se na oralidade eu tenho espontânea e na escrita eu tenho planejado, não significa necessariamente que o meu gênero oral, ele seja aí sem planejamento. Obviamente ele tem um planejamento, mas não é seguido à risca, porque eu consigo fazer essa adaptação. Imagina se durante a minha fala eu pronuncio uma palavra de maneira errada, de acordo com a norma culta, eu confundo um pensamento. A oralidade, ela permite essa correção automática. Já o texto escrito, olha o que aparece aí. Ele é mais planejado, segue as normas gramaticais, tem uma precisão e formalidade justamente por conta dessa rigidez de não poder adequar depois que produzido, tá? Quanto ao contexto, o oral, ele adapta-se à interação. Já o escrito é independente do interlocutor. Uma vez produzido, pronto, tá certo? Aí eu tenho aqui algumas dicas que já foram diluídas no decorrer desta apresentação. No entanto, a professora, como uma professora legal aqui, trouxe algumas dicas para vocês acerca de como proceder nas apresentações de vocês. Olha só o que eu tenho aí. Primeiro, eu tenho a adequação, o ajuste da linguagem ao contexto, o público e o objetivo da mensagem. Como assim, professora? Gente, isso é importante
Porque quando nós falamos aí de um texto em que eu apresento ali, sem planejamento, sem compreender como o meu público vai interagir comigo, eu não vou chegar ao meu objetivo, vai se frustrar. Então, essa adequação ela é importante. O segundo ponto, considere o ambiente e formalidade da situação comunicativa. Como assim, professora? Se eu estou em um lugar extremamente formal, que é ali vinculado ao governo, vinculado a alguma questão ali social importantíssima, obviamente eu vou usar uma linguagem mais formal. Mas se eu estou em um ambiente ali que permite o uso da informalidade, eu vou adequar. O que é que acontece geralmente? É que quando nós aprendemos ali o uso do nível formal da língua portuguesa e que muito se cobra nas escolas, há uma... Como eu posso dizer? Você passa a acreditar que só o nível formal deve ser utilizado em todas as situações. E não é isso, nós falamos de adequação da fala. Por que que o nível formal da língua portuguesa é importante? Porque imagina se você pensa em uma apresentação que vai atingir falantes ali, ouvintes de todo o país, se eu uso uma variedade geográfica regional, talvez o meu objetivo não seja alcançado porque algumas palavras não serão compreendidas por todos. Entende? Então, por isso que se utiliza o nível formal da língua portuguesa, por isso que se exige a escrita de documentos oficiais, usando o nível formal da língua portuguesa, por isso que em alguns anúncios do governo no geral se utiliza o nível formal, justamente porque se pensa nesse contexto aí, tá? E é o terceiro, pessoal, escolha palavras e tom apropriados para cada interação oral. Então, essa questão do tom ela é muito importante, porque se eu não faço essa adequação, obviamente eu tenho uma frustração ali, tá? Quando a gente fala da adaptação contextual, então a questão do ajuste da linguagem à situação, formal e informal, já falamos, o uso do vocabulário tão apropriado ao público e objetivo e essa flexibilidade, quer dizer, eu preciso me adaptar a imprevistos e reações. Imagina só que você vai falar sobre uma determinada temática e você traz ali um ponto de vista, um exemplo sobre uma determinada situação. Só que, poxa, eu pensei que com esse exemplo as pessoas iam compreender melhor, mas elas não compreenderam. O que que eu vou fazer? Eu vou me adequar, vou me adaptar, vou pensar em outra forma, em outros objetivos. Por isso que é importante ter esse planejamento prévio, tá, pessoal? E aí é importante que a gente faça também uma progressão temática. Como assim, professora? Quer dizer que essa progressão temática, o uso de conectores, não é só lá na minha redação, no meu texto dissertativo, argumentativo, no meu artigo? Não. Todo o texto, seja ele oral ou escrito, é necessário que eu tenha uma progressão de ideias, um texto organizado com começo, meio e fim. É necessário que eu pense nessas etapas ao fazer a minha produção, tá certo? Aparece aí a progressão clara, porque ela vai manter o interesse e facilitar a compreensão, tá, pessoal? Agora que você está expert, aprendeu tudo que precisava nesta aula para apresentar, para oralizar de maneira coesa, de maneira adequada ao contexto e à situação comunicativa, eu quero ver como é que você vai responder essa atividade. Olha só, diz assim, leia a situação comunicativa a seguir e responda à questão. Você foi convidado a participar de uma roda de conversa sobre cultura jovem em sua escola. A proposta é apresentar suas ideias sobre como a música influencia o comportamento social dos jovens. Com base nessa situação, qual variedade linguística seria a mais adequada? Imagina só, eu tenho que pensar aqui em uma roda de conversa. Uma roda de conversa é algo mais informal ali e é sobre cultura jovem na sua escola. Então, o público-alvo aí não é pessoas aí de menor idade ou de maior idade, tá certo? Letra A, formal, técnica e acadêmica.
Gente, é uma linguagem ali mais jovem. Eu não vou usar uma linguagem técnica, formal. É uma roda de conversa que me permite essa espontaneidade maior. Portanto, essa não seria a assertiva correta. Vamos ver a letra B? Diz assim, totalmente coloquial, com gírias e regionalismo. Pensa no contexto escolar. Totalmente coloquial, eu vou utilizar gírias aí? Não seria adequada essa, certo? Letra C. Equilibrada, clara e acessível, com linguagem informal controlada. Essa aqui, pessoal, seria a nossa assertiva correta, porque é necessário que haja essa ponderação, levando em consideração o contexto comunicativo, a situação ali em si, é necessário fazer essa adequação. Por que não seriam as outras? Letra D, muito formal, com termos jurídicos e científicos, não faz sentido, né? Para o momento nem para a situação. E letra E, indiferente ao tipo de linguagem, desde que você fale com firmeza. Será que falar com firmeza é suficiente, pessoal? Será que se eu faço esse uso aí, eu vou só falar firme, pronto, cheguei ao meu objetivo? Não, todo o contexto deve ser observado. E finalmente nós chegamos à conclusão da nossa aula. Nós falamos aqui sobre a fala como dinâmica e adaptável, diferente da escrita. O uso do vocabulário apropriado para cada situação, seja ela formal ou informal. A empatia e a clareza como algo essencial para a comunicação e eficaz. Aqui nós temos as nossas referências da nossa aula de hoje e vem cá com a professora. Me diz, essa aula foi maravilhosa, não foi? Você vai utilizar todas essas dicas, certo? Nossa aula fica por aqui. Eu te vejo na próxima. Tchau!